amigas e meus amigos, muito boa tarde. Eu sou Valfrido Vardi e volto a vocês pelo IRI, o Instituto para a Reforma das Relações de Estado e Empresa, desta vez para lançar mais um curso, o 10º curso do IRI Escola, em parceria com a editora Contracorrente. Estou aqui, como não poderia deixar de ser, com meu querido amigo, meu parceiro de vida, Rafael Valim. Querido Rafael, boa tarde, meu irmão. Hoje nós vamos lançar mais um curso importante para nós. Um curso sobre corrupção, sobre combate à corrupção. O título é muito sugestivo. O título diz assim: Combate à corrupção, remédio ou veneno? Eu acho que é o primeiro curso avançado, ou seja, um curso com um nível de complexidade ainda maior do que os cursos anteriormente lançados pelo IRI Escola. Um curso que discute essa nossa teimosia de ficar entre um combate à corrupção absolutamente frouxo e laxista, de um lado, e, de outro lado, um combate à corrupção politizado, que instrumenta interesses que não são propriamente os interesses de combater a corrupção. Sobre essa pendularidade que tem nos afastado de um combate estrutural contra a corrupção, de que tratará esse curso. Mas, para explicar um pouco mais sobre ele, estou aqui, mais uma vez, como disse, com o meu amigo Rafael Valim e com a professora Raquel Scalcon, professora de Direito Penal da FGV de São Paulo, e com o professor Jacopo Paffarini, presença internacional, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Perugia, que nos honram com suas presenças. Muito boa tarde, Rafa, boa tarde, Raquel, boa tarde, Jacopo, boa tarde. Tudo bem com vocês? Fala, Rafa, você primeiro. Vamos lá. Muito boa tarde. É uma satisfação participar de mais um lançamento de um curso, e, sobretudo, um curso tão especial como esse, pelo IRI, e ao lado de pessoas tão admiráveis como são a Raquel Scalcon e o nosso querido amigo Jacopo Paffarini. Esse curso é um curso realmente especial também por outros motivos, né, Alfredo? Porque ele também tem uma modalidade que nós vamos começar a oferecer, que é essa modalidade avançada. Então, ao lado das aulas gravadas, também teremos aulas ao vivo e outras, entre outros benefícios que nós vamos oferecer aos alunos e às alunas. E, como disse o Valfrido, é um tema fundamental, é um tema central nas democracias e um tema também muito maltratado, né? Um tema que geralmente é utilizado com outras finalidades inconfessáveis. E aqui, para tratar desse tema de uma maneira rigorosa, sem maniqueísmos, é que nós idealizamos, nós concebemos esse curso. E eu quero até, desde logo, agradecer a parceria do Jacopo, que também fez esse arranjo, nós vamos ver daqui a pouquinho, esse arranjo internacional do curso. É um curso que reúne os maiores especialistas do mundo nessa temática. É isso, Valfrido. É importante lembrarmos que este curso é coordenado pelo Rafael, pelo Jacopo, por mim e pelo professor Alberto Vanucchi, professor titular de Ciência Política do Departamento de Ciência Política da Universidade de Pisa. Não está conosco hoje, né? Mas também compõe a equipe de coordenação do curso. Mas vamos ouvir um pouquinho, antes do Jacopo, a professora Raquel. Professora Raquel, bom dia. Boa tarde, aliás. Boa tarde. Como vai, Valfrido? Tudo bem? Muito Tudo obrigado certo. pela sua presença. É um prazer enorme. O prazer é todo nosso. Nós vamos incomodá-la um pouquinho ao longo do nosso seminário, para que você fale um pouco sobre a sua aula, a aula que você vai dar, e um pouquinho, queria te ouvir um pouquinho sobre a importância do curso, o que você acha, como é que você acha que ele pode atender as brasileiras e brasileiros sobre esse tema, que é um tema muito caro para as pessoas no Brasil, não é? A corrupção, de fato, incomoda o país de uma maneira muito particular, não é?
e o seu combate ainda não se encontrou, né? Nós não encontramos uma forma de combater a corrupção que nos afaste de um conforto para os corruptos, de um lado, e, de outro lado, que nos afaste do uso político, do uso circunstancial do combate à corrupção para preferir amigos e demonizar inimigos. Como é que a gente pode ajudar a mudar isso, Raquel? Você acha que esse curso poderá fazê-lo? Bom, então, além de cumprimentar o Valfrido, também aproveito aqui, antes de começar essa breve conversa, também cumprimentar Jacopo e Rafael. Então, é um prazer estar aqui. Eu acho que o curso vem num excelente momento, porque esse é um tema que, de certo modo, nós nos apropriamos, todos os brasileiros falam sobre isso, nós estamos também no momento eleitoral, não há campanha eleitoral que não fale sobre isso, e virou, acho que, um slogan que tem muita força retórica e muitas vezes pouco conteúdo substancial. Então, acho que o curso vem justamente para trazer um pouco mais desse conteúdo e tirar a ingenuidade que se pode colocar no sentido, de queremos combater a corrupção, todos somos contrários à corrupção. Acho que é uma expressão usada e também já foi muito mal usada historicamente. Nós sabemos que já na época do golpe de 64, o slogan combate à corrupção também estava presente. Então, acho que quando nós damos uma distância para essa ideia, o que é corrupção, de que corrupção estamos falando, o que é combatê-la, porque se não entendemos o conceito, não podemos combater, o que nós queremos lutar contra o quê? Se nós não entendemos o que é corrupção, não temos como lutar contra ela. E todas as formas possíveis, repressivas ou não, de combatê-la, eu acho que o curso trazendo isso para o público, acho que pode nos colocar num outro nível de debate e de maturidade para pensar soluções institucionais, duradouras e sérias para o nosso país e também em âmbito internacional. Raquel, você sabe que isso tudo que você está falando é muito interessante e é impressionante como há um paralelismo, algum paralelismo do combate à corrupção no Brasil e na Itália. A Itália é um país que tem uma legislação antimáfia bastante sofisticada. Nós não. Nós temos uma legislação de combate ao crime organizado que é tardia, né? E é francamente, digamos assim, não é uma legislação talvez organizada da melhor maneira e que observe as melhores técnicas. Mas a Itália é um país que tem, como eu disse, uma legislação antimáfia bastante antiga, né? E muito sofisticada, mas como nós não tem uma legislação que regule o lobby, que regule o financiamento de campanha, o financiamento da política de uma maneira, talvez, de uma maneira mais racional. E a Itália, assim como nós, experimentou, num passado recente, uma grande ação de combate à corrupção que mudou as estruturas sociais, o retrato da política. Não é isso, Jacopo? A Manipulite, que é a avó ou a mãe da Operação Lava Jato, ensinou muito para vocês na Itália, não ensinou? Muito, muito. Boa tarde, primeiramente, Valfrido. Boa tarde a todos. Um abraço desde a Itália aqui. Estou passando esse período na espera de voltar para o Brasil assim que for possível. Com muito orgulho que eu aceitei o convite de você, do Rafael, fazer parte da coordenação desse curso e dar a minha contribuição como italiano, como pesquisador no campo do direito constitucional comparado, e também a contribuição do Alberto Nucci, que não está aqui presente, mas ele também é muito feliz do curso, de como ele foi estruturado e da forma em que foram incluídas as intervenções dos professores estrangeiros dentro da estrutura da programação. A ideia justamente é levar umas contribuições desde um olhar italiano, primeiramente, por conta de tudo que a gente passou na década de 90, no período de mãos limpas,
mas, sobretudo, agora aqui vou fazer uma referência ao que disse a Raquel, ao que aconteceu depois de Mãos Limpas. Então, a parte que vamos gestir junto com o ex-procurador de Mãos Limpas, Gerardo Colombo, é justamente a parte sobre as lições de Mãos Limpas, das operações Mãos Limpas. É um período muito difícil esse aqui para a Itália. Um período que começa no momento em que Mãos Limpas termina e uma nova classe política, novos partidos entram no cenário político e criam uma situação de forte crise das velhas instituições, uma forte conflitualidade entre magistratura e política, e ao mesmo tempo uma forte caracterização autoritária e populista da política italiana. Então, exatamente isso. Na verdade, as Limpas foi bem comprometida pela presença de vários políticos com grandes conflitos de interesse dentro da política. A questão também do lobbying, a questão da transparência, num primeiro momento não foi regulamentada. Agora nós temos uma regulamentação desde 2012 sobre conflito de interesse, transparência, lobbying. Então, teve uns avanços e a gente gostaria de compartilhar essa experiência com vocês. Claro, temos figuras de primeiro nível, como o ex-procurador da Operação Mãos Limpas, que é Gerardo Colombo, que agora ele trabalha muito com a educação, porque anticorrupção, combater contra a corrupção, significa, primeiramente, instaurar, significa começar um caminho cultural para sair da corrupção. Então, nisso, vamos evidenciar também os limites do direito penal, os limites daquilo que na Itália foi chamado de panpenalismo. O direito penal deve se estender a qualquer âmbito. E, junto com essa contribuição, eu queria apresentar um pouco também o Lucio Picci e Alberto Vannucci, da Universidade de Pisa. Eles trabalham com a corrupção. Do IRI, ele é aberto a todo e qualquer interessado no tema da corrupção. A diferença é o que o IRI oferece nesse curso, né? Que é, como eu disse no início, as aulas gravadas a essas aulas gravadas acrescentaremos aulas ao vivo com o Valfrido, comigo, com o Jacopo, com alguns professores, e o aluno vai ter essa oportunidade de diálogo também com os professores. Teremos além disso, teremos 5 livros que nós ofereceremos também aos alunos, de modo que o que se espera aqui nesse curso é um aprofundamento. Não é que nós estamos exigindo mais requisitos, mas a ideia é que aprofundemos mais esse tema, ou todos esses temas que vão ser abordados, com uma aproximação maior com o corpo docente. Essa é a ideia. Isso aí. É um tema tão caro, é um tema tão importante para nós e tão negligenciado na sua complexidade, né? Ele é abordado de uma maneira tão rasa, né? Simplória tantas vezes, que nos pareceu que, neste caso, nós precisamos pedir aos alunos e às alunas que se debruçassem conosco num nível de profundidade maior sobre o tema. A ideia de cursos avançados importa numa atenção maior daquele que se engaja no curso, dos professores, um grau de profundidade maior, e dos alunos, um grau de dedicação maior. Vamos ver esse curso? Vamos olhar? Oliva, que é a mão invisível da internet, vai projetar aí, o Daniel Oliva, nosso querido amigo Daniel Oliva, vai projetar o site
que nós vamos revelar pela primeira vez. Muito bem, o título é Combate à Corrupção, Remédio ou Veneno, é um curso avançado, é o primeiro curso avançado do IRI. Pode descer. É um curso 100% online, né? Tem um certificado de conclusão, como nos demais cursos. Pode descer, Daniel. E aí tem toda a explicação sobre o curso no site, no hot site, explicação essa sobre a qual nós já falamos, né? Tudo isso a gente já conversou. Os coordenadores... E é importante, né, Valfrido, salientar também que é um curso multidisciplinar. É isso. Então, não é só também voltado para o pessoal do direito e não é só ministrado também por juristas ou pela comunidade jurídica. Exemplo disso é que o próprio Alberto Vanucci, um dos coordenadores, é um grande cientista político. Então, são diversas as abordagens. Mas vamos lá, desculpe. Não, é isso. O que eu queria te pedir, Rafa, é que você descrevesse as aulas. Ao invés da gente falar de professor por professor, a gente fala da aula e se refere ao professor responsável por cada uma delas. Vamos lá. Vamos lá. Então, nós iniciamos o curso com essa aula que o Jacopo até já se referiu, né, Jacopo? Que é por uma revisão dos paradigmas teóricos de análise da corrupção, pelo Alberto Vanucci. Alberto Vanucci, ele coordena um curso, um master, né, Jacopo, na Universidade de Pisa sobre combate à corrupção e é considerado o grande especialista na Operação Mãos Limpas e um dos grandes especialistas em matéria de corrupção. Inclusive, ele é muitas vezes referido até pela turma da Lava Jato, em alguns momentos até é referido de uma maneira equivocada, que muitas vezes até o irrita um pouco, né? E, inclusive, ele tem várias entrevistas a grandes jornais do Brasil, é uma figura muito importante. E essa primeira aula é essa reflexão para oferecer uma revisão dos paradigmas teóricos da análise da corrupção. A aula 2, veja aqui também esse traço da multidisciplinariedade, sobre a economia política da corrupção, né? Com a Boni, que também o Jacopo já referiu, é uma grande professora mexicana e que tem obras importantíssimas sobre o tema da corrupção, publicadas no mundo todo. Aula 3, também o Jacopo já fez referência a esses professores estrangeiros e as suas respectivas aulas, é do Lúcio Pitti, que é também outro grande especialista de Pisa, e fala sobre a ideia de mensuração da corrupção, né, Jacopo? Como medir a corrupção e como isso pode ser feito, que é também um grande desafio, sobretudo quando a gente discute nesse curso essa ideia de refletir criticamente não só sobre os custos da corrupção, mas do seu combate. Isso é algo todo mundo fala e sempre reforça o custo da corrupção, que é inegável, custa muito, não só a nossa democracia, mas a realização dos direitos sociais, a realização dos direitos fundamentais. Mas o combate à corrupção também custa muito, né? E a Lava Jato é um grande exemplo disso. Custa muito mais do que deveria custar, em termos sociais e, inclusive, institucionais. Então, essa é a ideia. A aula 4, o enfrentamento da corrupção nos quadros de uma democracia constitucional, com a Maria Teresa Sadek, que é uma grande intelectual brasileira, uma professora também muito conhecida, que tem um grande trabalho já de muito tempo sobre o sistema de justiça no Brasil. Então, me parece que é a pessoa certa para tratar dessa aula 4. Né? A aula 5, corrupção sistêmica e dominação oligárquica, será ministrada pela Camila Vergara, que é uma professora também, uma jovem professora, mas já de uma grande reputação, e esse tema é o tema do último livro dela, não é, Jacopo? Que
publicados, se não me engano, qual que é a editora? Você se lembra, Jacopo? Não sei se é de Yale ou se é de Acho que é Harvard. Yale. De Yale, né? Uhum. E é uma obra também publicada há poucas semanas, mas que vem influenciando bastante o debate sobre corrupção no mundo, né? Então, uma professora ligada à Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, e que vai nos dar a alegria de nos oferecer essa aula. Aula 6, mais uma grande professora aqui, a professora Cristiana Fortini, da Universidade Federal de Minas Gerais, professora, uma grande administrativista, e que nos brindará com essa aula sobre as raízes legais da corrupção, como o direito público fomenta a corrupção em vez de combatê-la. Então, também é um tema muito importante, que não é tão tratado assim, e que merece ser abordado por uma administrativista da estatura da Cristiana. Você quer falar sobre essa aula 7, Jacopo, para o pessoal não se cansar da minha voz aqui ou não? Então, nós pedimos a Matthew Stevenson, ele é um professor da Harvard University de Direito Constitucional. Na aula de Matthew Stevenson tem uma interessante abordagem multidisciplinar, no exemplo do que o Rafael já falou. Ele trabalha com esse conceito de self-reinforcing mechanism, mecanismo que se auto-reforça, e identifica a corrupção como esse mecanismo, ou seja, é um paradigma para descrever a corrupção, esse self-reinforcing mechanism, e com ele seria a abordagem correta, certa, para enfrentar a corrupção com essas características. E como eu disse já na introdução, a opinião de Matthew Stevenson é justamente para não prejudicar o Estado de Direito, o equilíbrio entre os poderes, uma abordagem gradual e progressiva seria melhor do que respostas, soluções drásticas, soluções que se programam como rupturas do equilíbrio existente, né? Justamente porque a corrupção é um sistema que se auto-reforça, então necessariamente precisa de uma abordagem gradual. A aula do Gerardo Colombo e a minha aula são, de alguma forma, unidas, porque tratam da questão de mãos limpas e o que aconteceu depois de mãos limpas, os ensinamentos que nós aprendemos. Gerardo Colombo é ex-procurador de Milão, que é o tribunal que iniciou a Operação Mãos Limpas, e ele deixou a magistratura, né? Entrou depois de Mãos Limpas, depois do inquérito Mãos Limpas, começou a trabalhar com educação. Mas ele, nesta aula, ele quer falar de como aconteceu, reconstruir a operação e o resultado parcial que obteve a operação. Daí eu vou começar a minha fala, né, a partir da aula 8, sobre a política judiciária depois da Operação Mãos Limpas, ou seja, como a política tentou se defender, né, da corrupção, e como o judiciário, ao contrário, com condutas abusivas, também tentou golpear alguns políticos em particular. Então, tem um jogo por 10 anos, mais de 10 anos, na Itália tem uma série de reformas e contra-reformas da anticorrupção, de todas as leis, regulamentações que abrangem o tema da anticorrupção. Enfim, a última reforma que nunca foi feita, a reforma da classe política, dos partidos políticos em particular. Muito Deixa bem. com você continuar, Rafael. Vamos voltar para a Lava Jato. A gente volta para a Lava Jato com uma grande aula da Ela Vieco, que foi uma das grandes procuradoras da República, enfim, que passaram por aquele órgão, por aquela entidade. E então é uma pessoa que vai nos falar
né, vai nos contar as lições da Lava Jato com grande conhecimento de causa, né? Uma pessoa que conhece as entranhas do sistema de justiça brasileiro, e eu tenho certeza que vai ser uma aula extraordinária e que todos vão aproveitar muito, né? Então, a gente pula depois, vamos ver aqui, com a aula do nosso querido ministro Valdir Simão. Quer falar um pouco do Valdir? O ministro Valdir Simão foi o ministro-chefe da Controladoria Geral da União no começo da Operação Lava Jato, ainda no governo Dilma Rousseff, e é o responsável pela regulação da lei brasileira de anticorrupção, de combate à corrupção, talvez hoje o maior especialista em acordos de leniência, que é basicamente a técnica que o direito coloca à disposição das empresas para que elas cooperem com o aparato de combate à corrupção e o aparato de controle estatal e, ao mesmo tempo, para que consigam se manter vivas e avancem nas suas atividades, mas num contexto novo de depuração empresarial e superação de cultura de corrupção. Essa é uma aula importante que traz as consequências e as lições da Operação Lava Jato, sobretudo para as empresas, com um encadeamento importante nas duas aulas seguintes, que são, a primeira delas, ministrada pela Juliane Furno, que é economista-chefe do IRI, doutora pela Unicamp, uma cabeça econômica, um dos expoentes da economia, uma jovem economista que vai tratar dos problemas, dos efeitos colaterais trazidos pelo combate à corrupção, desse combate puramente repressivo à corrupção que se ensejou no contexto da Operação Lava Jato. E eu, obviamente, em seguida trato também de modelos de combate à corrupção que são infensos, ou pelo menos menos lesivos à economia, sob a necessidade de distinguir empresa de empresário e de moldar esquemas de imputação de responsabilidade que, a diferença do nosso, ou dos nossos, sejam capazes de fazer uma diferenciação necessária entre os modelos de controle empresarial. Como vocês sabem, no Brasil, as empresas respondem objetivamente pelos danos causados ao erário. Esse modelo não é capaz de distinguir, não faz distinção entre as empresas com controle majoritário e as empresas sem controle, não é? Ou sem controlador definido, com controle empresarial, com um controle baseado, o que a gente chama de controle gerencial, que é o controle exercido pelos administradores da empresa. Tudo isso faz muita diferença na hora de impor sanções empresariais, ou seja, impor às empresas punições por se envolverem em corrupção ou aproveitarem-se de atos de corrupção. Tudo isso precisa ser devidamente diferenciado pela nossa legislação, e é sobre isso que eu pretendo falar na aula 10, parte 2. Depois, né, Rafa, veio o nosso querido amigo Gaspar Estrada, da Cianspo, para falar do combate à corrupção como arma geopolítica, né? Exatamente. O Gaspar é um dos grandes especialistas em geopolítica da atualidade. Ele coordena um centro de América Latina na Cianspo e é, então, uma pessoa que tem uma posição também privilegiada para tratar desse tema. Ele também acompanha já há um bom tempo, ou melhor dizendo, desde a gênese da Operação Lava Jato, ele acompanha muito atentamente o desenvolvimento dessa operação e de outras operações, e também da repercussão dessa operação na América Latina, de modo que também é uma aula fundamental para a gente tratar. Eu também vou, na verdade, a segunda parte dessa aula é minha. Eu vou, claro, colocar mais os aspectos jurídicos, essa ideia da exportação de integridade dos Estados Unidos,
essa extraterritorialidade das leis estadunidenses para combate à corrupção e como isso tem afetado as empresas mundo afora, né? Também há uma visão também muito pueril também das empresas brasileiras a esse respeito, né? Achando que esse combate à corrupção ou essas leis editadas pelos Estados Unidos são leis neutras que muitas vezes não teriam nenhum interesse por trás dessas disposições, e enquanto que outros países, de que é exemplo a França, creio que hoje é o ambiente que se mostra mais preocupado com esse avanço da legislação anticorrupção dos Estados Unidos. Eles estão refletindo criticamente sobre o combate à corrupção como uma arma geopolítica ou como uma arma de destruição de empresas estrangeiras, e é disso que eu vou tratar um pouco, colocando o estado da arte dessa discussão no nosso curso. Né? Muito bem. Depois disso, vem a aula do querido Gessé Souza. Isso. O Gessé, aqui ele já nos dá a abordagem que o tornou célebre em seus últimos livros, né, que é a corrupção, o discurso da corrupção como um engodo, né, como até a Raquel colocou muito bem, como historicamente o discurso da corrupção é utilizado de uma maneira interessada, né, como ele pode servir para propósitos que não têm nada a ver com o combate efetivo à corrupção. Então, o Gessé, em suas últimas obras, coloca isso muito bem, e é o que ele vai dividir conosco na aula 12. A aula 13, corrupção em pauta, a responsabilidade da mídia na cobertura de casos de corrupção, é um tema também fundamental para a gente analisar. A Lava Jato é um grande exemplo disso, as mãos limpas parece também, né? E como essa parceria entre o sistema de justiça e a mídia, ela se estrutura e se desenvolve dentro desses grandes casos de corrupção. Para tratar disso, nós temos o nosso querido professor José Roberto Pimenta Oliveira, da PUC de São Paulo, um grande administrativista e procurador regional da República. Então, isso também é uma ideia que nós tivemos de não só colocar grandes acadêmicos, não só colocar grandes professores, especialistas, mas também, dentro do sistema de justiça, colocar diferentes atores, não ter só advogados, não ter só procuradores, só juízes, então ter um pouco de cada um desses atores, para que a gente tenha diversas visões, né, diversos prismas do tema. Né? E até nesse sentido, a aula 14, do Silvio Luiz Ferreira da Rocha, outro grande administrativista, juiz federal, responsável pela vara de lavagem de dinheiro em São Paulo, que ele vai tratar do papel do sistema de justiça no enfrentamento da corrupção, né? Sobretudo do papel do juiz no enfrentamento da corrupção. Né? Parece que nos últimos anos a gente tem uma grande subversão do papel do juiz, né? Como se o juiz fosse aquele que deveria enfrentar a corrupção, e o que é pelo menos na minha visão, uma grande bobagem. Né? O juiz está lá, ele é pago pelos cofres públicos exatamente para garantir os direitos de todos, inclusive daqueles acusados de corrupção. Ele não é pago para enfrentar corrupção alguma, ele é pago para aplicar o direito. E o professor Silvio é um grande exemplo de um juiz, isso para muitos é um palavrão, né? Mas para mim é um elogio, de um juiz garantista, que respeita os direitos fundamentais. Então vai ser muito bom ouvi-lo. E eu acho que agora chegamos na Raquel aqui. Professora Raquel, Vamos lá, Raquel. Quais modelos de combate à corrupção? Nós conhecemos dois no Brasil. O modelo da ausência do combate à corrupção e o modelo da desnaturação do combate à corrupção. Bom, talvez nenhum desses sejam efetivamente modelos, sejam tentativas, né? Mas não servem como um modelo a ser reproduzido. Então,
Na minha aula, eu primeiro começo desmistificando um pouco essa expressão, dizendo que eu tenho uma certa desconfiança desse slogan, como ele pode ser usado. Faço uma análise sobre o sentido de corrupção, não mais como uma relação bilateral, sinalagmática, eu te dou isso, você me dá isso, mas também passando por ideias de uma relação que seria triangular, né, em que nós temos um agente, um principal e um terceiro, que são ideias muito de professores de Yale, e um pouco falando, talvez, da corrupção que supostamente teria sido analisada pela Lava Jato, que seria uma corrupção que nos lembraria quase de um cartel. O que se afirmava é que havia quase um cartel das empresas com o cartel dos partidos políticos. Um pouco a ideia de que seriam as mesmas pessoas, as mesmas ideias e os mesmos interesses, e que não era possível muito furar isso. Não importava muito quem era colocado, mas havia quase que uma ideia aqui de cartel. Então, coloco esses modelos possíveis, falo da ideia de corrupção, falo, então, do que seria, então, o combate a isso, a partir dessa definição, porque sem definirmos corrupção não é possível pensar no seu combate. Falo num combate pensado de forma preventiva e depois de forma repressiva, principalmente com o direito penal. Mostro, sinceramente, uma posição bastante cética quanto a isso, e no âmbito do direito penal chamo atenção para o fato de que o Brasil não é um país que criminaliza a corrupção privada, e isso tem uma série de impactos também nesse discurso e nessa discussão. Inclusive, enfim, passando aqui, inclusive por essas operações que hoje discutem cada vez mais quem seria funcionário público ou não, porque considerando, né, quem poderia ser equiparado, porque considerando que nós não temos a corrupção privada, a única forma de denunciar alguém por corrupção passiva é tornar ou equiparar essa pessoa, não é, a funcionário público. Então, também coloco essa questão da corrupção privada como talvez um ponto a ser pensado na nossa realidade, não é? E daí, a partir disso, mostro alguns modelos, alguns que eu concordo mais, outros que eu concordo menos do ponto de vista institucional, mas não quero, talvez, aqui estragar ou adiantar o conteúdo total da aula mesmo, né? E até fiquei muito curiosa aqui com a questão da aula do direito público, que o direito público, de certo modo, talvez poderia fomentar a corrupção, e lembro de falar na minha aula que um dos instrumentos mais regulados hoje, que é o contrato público e a questão da licitação, que são altamente regulados, são os instrumentos da corrupção. Então, o que isso nos diz também em termos de combate? Nós não podemos ser também tão ingênuos, né? E tento colocar essa visão crítica na minha aula. Espero que apreciem o convite à reflexão. Muito bom, professora, muito bom. A senhora sabe que o Rafael Valim tem origens beduínas, né? É ele quem sempre conta para as pessoas quanto custa esse curso. Ele sempre deixa essa bucha comigo, sabe, Raquel? Quanto é que custa essa maravilha? Vamos lá. Só fazer um pequeno comentário, Raquel. Até o nome dessa aula, As Raízes Legais da Corrupção, na verdade, o título de um dos livros que nós vamos oferecer aos alunos, de um professor titular da Universidade de Buenos Aires, o Héctor Mayral, um dos grandes administrativistas argentinos, que trata exatamente do que você colocou agora, especialmente na contratação pública, como esse universo terrível de regrinhas e, muitas vezes, de uma regulação muito, muito cerrada, muito rigorosa, acaba por resultar em fomento à corrupção. Então, é muito interessante, é um tema... Eu estou falando essas coisas para evitar falar o preço do curso, eu estou enrolando aqui, entendeu, Valfredo? Mas vamos lá. O Daniel aqui está chegando lá. Aqui, falam dos livros, né? Então, aqui são os 5 livros que vão ser oferecidos. E o curso, ele custa, como é nessa modalidade avançada, né? Como a gente disse, ele custa R$ 849, e pode ser parcelado em até 12 vezes 70 e 75. Né? Então, nós trouxemos, evidentemente, importante deixar claro, né, Rafa, um número muito grande de professores estrangeiros. Sim.
mas tentamos equacionar a questão econômica de modo a que a mensalidade aí fique dentro do controle para grande parte das pessoas. Sim, mas, ao mesmo tempo... E todas as aulas legendadas, né, Valfrido? A gente não falou Todas isso. Nós começamos toda vez que a gente introduz um professor de fora do país, você tem uma série de custos em cascata. É importante que a gente explique, precisamente por causa da função que o IRI tem de publicizar conhecimento com profundidade e, ao mesmo tempo, dar acesso, suprimir barreiras pedagógicas, barreiras de acesso ao conhecimento. E uma das principais barreiras é a barreira econômica. Nós não conseguimos fazer um curso dignamente os professores e os alunos com professores estrangeiros sem aumentar um pouquinho o custo. Mas isso, evidentemente, fica mitigado pelo parcelamento aí em 12 parcelas, até 12 parcelas do valor de para o curso. Não é isso, Rafa? É isso mesmo. É isso mesmo. Então, esse é um curso que a gente experimenta esse novo formato, essa nova forma, essa nova modalidade, né, de oferecer esse conteúdo. Tenho certeza que vai ser exitoso também e esperamos contar aí com a adesão e com a companhia de todos. Nós já, Raquel, não sei se você já tem esse número, mas lá no IRI nós já estamos com mais de 5.000 alunos nesses 11 cursos agora que nós oferecemos. Então, muita gente já nos acompanha e esse era um curso que realmente faltava nesse hall, né, de cursos. A gente sempre procura também pegar temas que mexam com as pessoas, né? Falar sobre a mesma coisa, da mesma forma, não nos interessa. Então, é uma alegria lançar mais esse curso, especialmente ao lado de vocês. Lembrando de todos os outros cursos que aí estão. Talvez o Daniel Oliva possa colocar o site de novo e no final do site a gente possa mostrar os 9 outros cursos do IRI Escola, sempre em parceria com a Contracorrente, para lembrar que nós já temos cursos. O CIPOL, curso de Introdução à Política, o curso de Filosofia do Direito, curso de Racismo e Política, Questões Contemporâneas, Autoritarismo, né, para compreender para combater, a Reinvenção do Direito Administrativo, que é um curso belíssimo, belíssimo, o curso de Relações Brasil e Estados Unidos, também um grande curso, Feminismo para uma Outra Sociedade e a Cartilha do Administrador Público. E eu não sei se eu falei do EPB, se não falei, vou falar. Se falei, vou falar de novo, que é o Economia para Pensar o Brasil. Todos esses cursos são cursos altamente densos, com professores nacionais e estrangeiros, com muitas horas de carga, todos eles com pelo menos 15, 20 horas aula, gente do mundo inteiro, cursos que já estão sendo copiados por arremedos de concorrentes. Os concorrentes tentam, mas não têm conseguido. O que nós queremos é que eles consigam, porque quanto mais gente fazendo coisa boa no mercado, melhor para as pessoas. Então, esses 10 cursos já estão à disposição e, como disse o Rafael, com quase 5.500 alunos, rumando para 6.000 alunos, o que nos deixa muito felizes. Não é isso, Rafa? Isso mesmo. Muito bom. Acho que só nos resta agradecer aqui, né, Valfrido, a presença do Jacopo, da Raquel. Foi não só a participação de vocês nesse curso, mas a participação generosa nesse lançamento. Raquel, nós queremos também que você participe de outros cursos. Agora nós estamos preparando outros cursos na área de penal, processo penal, então a gente vai te incomodar outras vezes. Tá bom? E eu acho que é isso. Agora é esperar chegar aí o dia 20 de dezembro, né, quando as aulas serão disponibilizadas, e esperar que todos aproveitem e desfrutem desse curso. Muito bom. Jacopo, Raquel, Rafa,
Obrigado. Obrigado. Abraço a todos. Um abração. Abraço. Tchau, tchau.